Hoje pela manhã eu estive em uma emissora de rádio, onde eu estava com alguns pastores, e nós estávamos ali falando de um assunto no qual a gente já tem um certo aprofundamento, né, sobre esse estudo, e ali falava muito sobre batalha espiritual, e nessa noite eu vejo que é bem propício para que a gente possa falar justamente sobre batalha espiritual. Mas essa batalha espiritual, queridos, que eu quero falar com você, não é algo que nós estamos gladiando, que nós estamos guerreando, no sentido contra o diabo. Nós precisamos entender que o diabo é um adversário, que ele já foi destruído, que ele já foi derrotado. Então o diabo, ele não é um adversário palho para mim e para você. Aleluia, diga amém na tua casa, querido. Aleluia, aqui também quem tiver pode dizer amém. Aleluia. Então o diabo não é palho para você. O diabo, ele não tem poder, ou o poder que ele tem não é suficiente para destruir o poder que Lucas 10:19 Jesus disponibilizou para nós. Lucas 10:19, a palavra de Deus diz que ele nos deu poder e autoridade. E esse poder que emana do céu é o poder de Deus. Então você é mais poderoso por dentro do que por fora. Oh, aleluia! E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver algumas batalhas épicas, batalhas espirituais. E de certa forma essas batalhas, além delas serem espirituais, elas também eram naturais. E eu quero mostrar isso para você nesta noite, neste curto espaço de tempo que temos. Eu vou dar uma aprofundada sobre isso, mas nós temos batalhas épicas no Velho Testamento, e quando chegamos lá, eu preciso só que alguém pegue a minha Bíblia aqui, porque o Kindle ele está abrindo, mas está travando aqui, é muita página na Bíblia. Aleluia, obrigado meu auxiliar, não, é Samuel. Aleluia. E no Antigo Testamento, irmãos, você vai ver batalhas grandiosas, como a batalha, as muralhas de Jericó. Você vai ver como Davi e Golias. Você vai ver batalhas que foram a própria batalha do próprio Josafá. Você vai ver ali grandes batalhas que aconteceram. E essas batalhas nada mais foram do que batalhas que aconteceram no âmbito natural, mas também porque essas batalhas se travaram no reino espiritual. Então você vai entender hoje à noite de que tudo aquilo que você vai combater aqui no mundo natural, você precisa entender que no reino espiritual existe também uma batalha. Mas essa batalha no reino espiritual não está associada com algo, querido, que nós vamos fazer força. Nós precisamos entender que a posição na qual Jesus nos colocou, essa posição é daqueles que são recebedores. Oh, aleluia! A posição que nós temos em Cristo Jesus é no lugar que nós somos mais do que vencedores. Então, se no reino do Espírito tudo já foi conquistado ao nosso favor, existe algo no âmbito natural que nós precisamos fazer. E é aí que está a grande batalha espiritual para mim e para você essa noite. Nós só podemos perder para nós mesmos. Eita, foi forte, eu não ouvi teu amém aí em casa, mas é forte. Aleluia. Então, eu vou mostrar alguma coisa para você. Se você procurar na sua Bíblia, você vai achar essa palavra guerra ou batalha. Ela vai acontecer pelo menos 5 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai achar umas 5 vezes essa batalha, essa palavra, tanto batalha como guerra. E aí eu quero dar para você nessa noite o chão aonde está essa batalha, para que você não fique caçando demônio na tua vida. Você não é um caçador de demônio. Você é alguém que nasceu para dar certo. Aleluia, você nasceu para que tudo que Deus preparou para você possa acontecer. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, que por sinal tu vai ter que abrir na tua casa, já que aqui a televisão não vai dar para você ler. Então você abra a sua Bíblia, mostre agora para esse maridão bonito, para os seus filhos, que você é uma pessoa que domina a Bíblia.
Eita, aleluia. Pastor mesmo de longe dá a gracinha dele. 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11, Paulo fala aqui algo interessante, ele vai nos exortar, e aqui ele vai trazer algumas lembranças do que aconteceu lá atrás. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer o que é essas batalhas do Antigo Testamento. O que são as batalhas, tanto de Davi, Golias, de Josafá, como a batalha de Jericó. Essas batalhas, todas elas que aconteceram, que são fatos verídicos, houveram mesmo, tanto no reino natural como no espiritual. Paulo ele vai dizer para nós o que significa isso. E ele vai dizer, para que Paulo está dizendo isso? Para que eu e você possamos entender que lá atrás aconteceram situações que o exército de Deus triunfou, que o povo de Deus triunfou diante de uma situação. E Paulo agora vai dizer o que é essa situação e por que essa situação ela está disponível para mim e para você. Ele diz a partir do versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, ele está dizendo, essas coisas lhes sobrevieram, ou essas coisas aconteceram para nos advertir, para nos alertar, para nos preparar, para nos deixar atentos, para nos deixar vigias ou vigilantes, diante daquilo que vai acontecer. Aleluia, meu Deus do céu. O que Paulo está dizendo para mim e para você é de que a batalha espiritual, na qual eu e você podemos discorrer no Novo Testamento, você vai ver que todas as batalhas, nenhuma delas, e Paulo quando ele diz lá em 2 Timóteo, ele diz para Timóteo, você tem que militar, você tem que batalhar. Ele não está falando contra o diabo, mas ele diz, você tem que fazer tudo isso para ficar vigilante, para perseverar. A batalha espiritual hoje está na perseverança. Perseverança do quê? De que um chamado de Deus na minha vida e na sua vida, ele não venha passar desatento. Oh, aleluia. Por quê, pastor? A maior guerra que nós vamos enfrentar não é contra o diabo, é contra a nossa mente. É por isso que o próprio Paulo, em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, ele vai falar algo que eu tenho repetido constantemente. Constantemente. Aleluia. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O diabo, queridos, ele vai sugerir, o diabo ele vai se levantar, o diabo ele vai querer atacar, mas aonde ele vai primeiro é na tua mente. É na tua mente aonde ele vai querer roubar a semente que está sendo plantada e aquilo que tem sido falado. Porque ele sabe que uma vez que ele consegue ganhar a tua mente, ele consegue agora dominar as suas ações. E se ele domina as suas ações, ele domina o seu vocabulário. Se ele domina o seu vocabulário, ele vai dominar os seus hábitos. Se ele domina os seus hábitos, ele está prejudicando o teu futuro. É por isso que ele vai investir tão pesado. Então a minha guerra e a sua guerra espiritual não está voltado a destruir o diabo. Pelo contrário, ele já foi destruído. Agora nós somos ungidos para destruir as obras do inferno. Por quê, pastor? Porque as obras do inferno, ele está lançando elas. E eu e você fomos chamados para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Então isso quer dizer que todas as vezes que o diabo se levanta com uma sugestão, é porque ele sabe que você está muito perto de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia! Alguém está precisando ouvir isso e vai ouvir? Ei! A área que você mais está sendo atacado é a área que você vai triunfar, é a área que você vai sobressair, é a área que você vai ter dupla honra, é a área que Deus vai te exaltar como não exalta outra pessoa. Por isso que o diabo está batendo fortemente nessa área, e você está pensando que você tem que guerrear contra ele. Não, você tem que se posicionar. Para quê? Para que aquilo que é o bom, o perfeito, o agradável, a vontade de Deus se estabeleça na tua vida. Oh, aleluia, meu Deus do céu.
Se você está aprendendo alguma coisa, diga amém. Amém. Aleluia. 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios. Aleluia. Eu amo essa palavra. Essa palavra, ela muda e mudou a minha vida e ela mudou a sua vida também. Aleluia. Glória a Deus. Pega pelo Espírito. Aleluia. Então, lembra que eu falei sobre guerras e batalhas? Você vai ouvir também esse termo de militar. Então nós vamos observar na versão ARA da Bíblia, né, Almeida Revista e Atualizada, é a tradicional que nós usamos. Você vai achar pelo menos umas 5 vezes essa questão de militar e milícia, né? As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Só quem é da minha época vai lembrar dessa canção. Isso é Renascer Praise, deve ser lá para 2011. Meu Deus do céu, 2001 na verdade. Faz tanto tempo, aleluia. E não ri não, irmão, que eu sei que você também está já com a idade puxada. Hoje o pastor me deu 54 anos. Oh, Jesus, quase que eu imponho as mãos e oro pela vida dele. Então, aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 10. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa tradução, né, sobre militar ou milícia, que aparece 5 vezes, essa palavra, militar ou milícia, ela é extraída da palavra grega chamada stratos. Aleluia, diga comigo, stratos. Ela é usada no Novo Testamento, mas ela não tem nenhuma ligação dela ser usada com relação ao diabo. Aleluia, glória a Deus. E não, pastor, não, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para altivez, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, aleluia, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você percebe que em nenhum momento Paulo está falando de diabo. Ele está dizendo, olha, aleluia, embora andando na carne, quer dizer, estar num corpo, nós não militamos com a arma desse corpo. Aleluia. E aí ele diz, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, toda arma, você não vai usar no sentido de carne. Aleluia. Mas ele está dizendo de uma arma que ela é poderosa em Deus. Meu Deus do céu. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o que você precisa vencer no reino natural vai depender a tua vitória do quanto você está conectado no espiritual. Você não resolve problema natural, você não resolve problema espiritual com armas naturais. Mas problemas naturais você resolve com as armas espirituais. Oh, aleluia, anota isso aí que foi forte. O que o senhor quer dizer com isso? Que no mundo natural, toda resolução de problema passa pelo campo espiritual. Se você agir pela carne, se você decidir pela carne, se você for impulsivo pela carne, se você for conduzido pela carne, guiado pela carne, tu vai colher na carne. E o salário do pecado é a morte. Agora, se você agir no âmbito natural, se você agir com as armas espirituais, pode ter certeza que o resultado é favorável. Porque você não foi chamado para viver uma vida pelos seus sentidos. Aleluia, você será próspero conforme a tua maneira de pensar, conforme a tua mente, conforme você pensa. Se alguém te fez algo, ou se aconteceu algo, e você está desejando ou tramando uma forma
de como vingar essa situação ou resolver essa situação da sua maneira, você está dizendo para mim que você vai semear pela carne. Então a tua colheita vai ser desastrosa. Mas se aquele que se levanta contra você, você está usando as armas espirituais. Qual é a arma espiritual, pastor? Você é crente. Um crente, ele não vai tomar decisão sem antes falar com aquele que guia ele. Se você não consulta o Espírito Santo, você está dizendo que você não precisa dele. Oh, louvado seja Deus. Está quieto, mas é a verdade. Eu sei que está aí meio vermelho, olhando para a cara da patroa, olhando para a cara do patrão, olhando, os filhos um olhando para o outro e dizendo assim, não tem como mudar de canal não, tem não. Aleluia, eu estou na tua televisão. E você não vai assistir porcaria nenhuma hoje. Tu vai ouvir sobre a palavra de Deus. Aleluia, bonitão, te amo. Aleluia, glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Agora, o que nós precisamos entender? Que esse cativeiro, essas fortalezas, que nós dizemos que elas serão destruídas, nós precisamos entender que esse cativeiro está na mente das pessoas. A maior arma do diabo é manter alguém com a sua mente aprisionada. Aleluia. Uma mente, querido, aprisionada, ela vai desenvolver situações e ela tem o medo, é algo tão terrível, que além de cegar a realidade, ele cria um ambiente que não existe. Aleluia. Eu vou falar de algo, né? Me permite falar isso? Eu não sei se eu falo. Falo ou não falo? Eu queria ler os comentários do YouTube agora. Ia estar, fala. Aleluia. Vamos lá, pensa num casal ciumento. Seja o homem ou a mulher. E de repente eles estão assistindo qualquer coisa que seja. Ou qualquer coisa que venha acontecer. Essa pessoa, ela não tem confiança, por isso que ela tem um nível de ciúmes tão grande. Aleluia, meu Deus do céu. E aí ela começa a desenvolver situações que não existem. Pastor, o senhor está dizendo que ter ciúmes é pecado? Quando algo rouba a tua paz, pode ter certeza que não vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus, Deus é bom. Aleluia. Então, se você começa a criar situações, se você começa a desenvolver situações, e geralmente as pessoas vão te acusar daquilo que elas fazem. É a arma de defesa. Aleluia. Por que que eles fazem isso? Porque eles precisam se defender de algo que ele criou no cativeiro da mente dele. E o diabo se aproveita disso. Então ele pega situações corriqueiras do dia a dia, e aquilo que seria normalmente algo que normal, se torna um motivo para aquela pessoa que a mentalidade dela está presa, está cativa, a algo do passado, e ela fica tão aprisionada àquilo, que ela começa a desenvolver sofismas sobre isso, ela começa a desenvolver ideias, conceitos sobre isso. E por que que ela faz isso? Porque a mente dela está presa, e ela precisa de alguma forma desenvolver isso. Então o campo da batalha dessa pessoa não tem a ver com o diabo, mas tem a ver porque ela não renovou a mente, porque ela não está ligada diretamente a Deus. Então a confiança em Deus, além de não ser grande, está lá embaixo. A confiança em si mesmo, ela começa a se desprezar, ela começa a se diminuir, e aí ela começa a ver situações que não existem. Mas o diabo, ele é tão sujo que ele aproveita dessa situação para ele poder tirar proveito. E é onde eu e você precisamos vigiar. É o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Ele está dizendo, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas para quê? Para destruir fortalezas, anulando o quê? Em nós, sofismas, pensamentos, algo que não provém de Deus. Então, as armas de Deus para mim e para você, não é, querido, para combater o diabo, mas é para que eu e você estejamos protegidos contra as investidas do diabo.
Porque o diabo sabe que nunca vai derrotar eu e você, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas ele quer que eu e você acreditemos na mentira dele. Então o que ele faz? Ele lança uma ideia, ele lança uma dúvida, ele lança uma situação. E com isso ele quer que você dê credibilidade ao que ele está dizendo. Se você fez isso ou se você está fazendo isso, é por isso que a tua vida anda assim, ou na verdade anda mais assim do que assim. Por quê? Porque você desenvolveu uma habilidade desgraçada de dar crédito ao que o diabo fala. Aleluia. Pastor, mas se eu estou passando por uma enfermidade, isso é o diabo, mas a minha Bíblia diz que você já é sarado e curado em Cristo Jesus. Por que dar crédito à mentira do diabo se você tem uma palavra que está a teu favor? Se você tem uma verdade absoluta a teu favor? Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Se você tivesse que tu ia estar dando uma oferta para mim hoje à noite. Porque eu estou pregando bem. Por favor, me ajudem. Sim ou não? Sim. Obrigado. Está garantida a pizza no cartão de crédito de Samuel. Aleluia. Vamos para 1 Timóteo. Esse pastor gosta de usar o cartão de Samuel. Fazer o que, irmão? Eu já falei que eu preciso de amigo rico. Liso só o Satanás. E quem depila as pernas. Né, meninos? Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Então vamos lá em 1 Timóteo. Algo interessante. 1 Timóteo. E eu vou mostrar isso aqui. E certa vez uma pessoa me indagou sobre isso. Que eu falei que nós temos que ter o combate, né, da fé. E a pessoa, ela atribuiu que esse combate seria voltado a Deus pesando a mão sobre alguém. E ela usou esse texto de Timóteo. E eu quero mostrar para você que não tem a ver com Deus pesando a mão, mas tem a ver, aleluia, com um pronunciamento profético ou uma palavra profética. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz assim, Paulo exortando Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Ele está dizendo, olha, aleluia, interpretação de texto é tudo, irmão, isso é muito forte. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, quer dizer, segundo as profecias que foram direcionadas para você, Timóteo. As profecias que foram pronunciadas a teu respeito, Timóteo. Aquilo que Deus falou a teu respeito, Timóteo. Aí ele vai usar a palavra combate. Aleluia. Em cima do quê? Das palavras que foram anunciadas para Timóteo. Das palavras profeticamente que foram ditas para Timóteo. Aí o que Paulo diz? Em cima disso tudo, Timóteo, segundo, né, as profecias e que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Não tem a ver com demônio. O que Paulo está dizendo para Timóteo? As promessas que você ouviu, a palavra profética que você ouviu, combate o bom combate firmado nela. Porque essa palavra é o que vai nortear e vai levar você para o caminho que Deus quer que você chegue. Aleluia. Então não tem a ver, Paulo não está exortando Timóteo. Olha, Timóteo, fica aí ligado, viu? Porque tu sabe, né? O Satanás, o tinhoso. Não, ele está falando, olha, naquilo que você ouviu da parte de Deus, combata o bom combate nela. O quê? Permanecendo, persevere, pegue tão firme isso e não abra. Por quê? Porque uma vez que Deus falou, ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que as pessoas hoje estão caindo? Porque elas estão querendo lutar contra alguém que já foi derrotado. Quando na verdade você só tem que perseverar. A renovação da mente, querido, não é da noite para o dia. É algo que você tem que fazer constantemente.
paulatinamente você tem que fazer. É algo que você tem que estar constantemente mergulhado. Você tem que estar alimentando. Você tem que estar colocando para dentro. E com o tempo você vai ver que o seu vocabulário muda. A sua maneira de pensar muda. As suas ações mudam, a sua vida muda, logo vai mudar o ambiente que você está, vai mudar o ambiente no qual você está inserido, o teu trabalho muda. Se vai mudar as minhas sementes, então minha colheita também vai mudar. Agora, isso é algo constante, não é algo que você vai fazer somente hoje. Não, o pastor falou, eu vou dar uma lida, oh, louvado seja Deus, aleluia, glória, eita, está tudo feito. Não, é paulatinamente. Aleluia. Isso aqui é um manual de vida. Senão você vai começar a ver demônio em tudo. Tem gente que vê demônio até no nome de marca. Tem uns que pega código de barra e faz códigos, faz conta, matemática para o resultado da 666 para ele não poder consumir aquele alimento. Aleluia. Meu Deus do céu. Vê demônio em tudo. Aleluia. Até na bichinha da sogra. Meu Deus. Aleluia. Não, você não tem que se preocupar com situações que não tem a ver com você. Você deve renovar a tua mente. Você deve renovar a tua mente. Porque é esse o campo que o diabo vai querer te atacar. É aqui, para mim levantar essa mão agora e bater aqui na minha cabeça, o meu cérebro, é ele que está determinando eu fazer isso. Não é o meu coração. Meu coração está bombeando, jogando sangue para os órgãos. Aleluia. Então, quando a Bíblia fala do coração, não está falando daquele que você faz apaixonado, para essa mulher linda que você tem, para esse homem lindo que você tem. Ele está falando da nossa mente, nós temos que mudar a maneira de pensar. A maneira de pensar é que vai determinar se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Aleluia. Uma pessoa mal-humorada, é só você ver do que ela se alimenta. Aleluia. Quem passa o dia falando mal da vida dos outros? Essa pessoa, querido, nunca tem nada para te oferecer. Pastor, só vem fulano para querer falar mal de ciclano para mim. Só fala porque tu dá ouvido, fofoqueiro. Porque se você não der ouvido, não tem fofoqueiro. Oh, aleluia. Como eu queria todos vocês aqui. Eu ia ver uns irmãos mordendo a língua. Morde a língua, irmão. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo. Vamos para 2 Timóteo. Deus é bom. Diga para o teu irmão do lado, Deus é bom. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Que coisa linda. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Na versão ACF, diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia. Então, este milita não tem nada a ver, mais uma vez, com o diabo. Aleluia. O que Paulo está dizendo aqui, que ao invés disso, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você deve manter a sua vida livre de entulhos. Aleluia. Olha o que ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu e você fomos salvos para um propósito, para ter uma jornada com Deus. Se no meio do caminho você está olhando somente para si, você está juntando entulhos na tua vida. E você não está aqui militando por você. Oh, aleluia. Você está aqui militando por aquele que te chamou, por aquele que te alistou.
Aleluia! Paulo aqui está usando um exemplo muito forte. Ele está falando para Timóteo, ele está falando, Timóteo, você tem que ser determinado. Aleluia! Tem que ser determinado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou aquele que o alistou. Então você não deve, nessa vida, estar militando por coisas que Deus não chamou você para militar. A guerra que eu e você travamos no reino espiritual é permanecermos em pé. É por isso que a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, ore. Para quê? Se ele está mandando orar para não cair, é porque pode cair. E por que eu devo orar, pastor? Porque orar é um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus fará você, aleluia, estar alinhado e entender que as suas armas e o combate que você vai combater não tem a ver com pessoas. É por isso que lá em Efésios 6, quando Paulo ele vai fazer a alusão às armas espirituais, ele usa uma linguagem ilustrativa como de um soldado romano. Quando ele fala do capacete, do escudo, da espada, do cinto, da couraça, da sandália, ele está falando de uma vestimenta de um soldado romano. E por que Paulo está fazendo isso? Ele está usando um exemplo. Ele está dizendo, olha, você está vendo um capacete? Esse capacete é o da salvação. Quer dizer, ele protege a tua mente. Ele vai proteger, então ele está pegando um soldado, a armadura de um soldado romano, e ele está fazendo uma linguagem alegórica. Ele está fazendo ali um exemplo, ele está usando aquela situação para descrever algo espiritual. Amém? Isso não quer dizer que você vai ter que fazer uma roupa de um soldado romano e andar na rua com ela. Isso é uma linguagem aonde ele está fazendo uma simulação, aonde ele está usando como exemplo. Mas o que ele está dizendo é para que o povo possa entender, olha, assim como o soldado coloca um capacete, tem um escudo, ele tem espaço, ele tem a vestimenta, ele tem o cinto, ele tem a sandália, ele está preparado para a guerra. Aí Paulo está dizendo, da mesma forma, não naturalmente, espiritualmente, nós temos que estar com essa vestimenta. Essa vestimenta no reino espiritual é onde nós vamos combater o bom combate. É neste lugar. Então ele diz, olha, para que serve o escudo da fé? Ele fala que é o quê? Para se proteger do quê? Dos dardos inflamados de quem? Do maligno. Então quer dizer, o diabo não tem nenhum versículo dizendo que ele não vai jogar dardo inflamado. Ele vai jogar. E o dardo não é aquele que você está jogando, que você brinca na tua casa. São sugestões. É aquilo que ele está soprando. E ele começa a soprar. Qual é o escudo da fé, pastor? Eu criei, por isso, a fé do tipo de Deus. Qual é o escudo da fé? É não dar credibilidade ao que o diabo está falando. Aleluia, meu Deus do céu. Você está muito animado com isso. Eu preciso ir aqui em Efésios. Vamos aí para Efésios. Aleluia. Diga para o teu irmão, Deus é bom demais. Aleluia, obrigado, Jesus. Aleluia. Deus é bom demais. Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Aí ele vai falar da nossa proteção. Deixa eu te mostrar isso aqui. Quanto ao mais, antes disso, ele está falando a relação de senhores e escravos, superiores e inferiores. Amém? Ele vai falar no capítulo 1, no capítulo 6, versículo 1, sobre filhos, obedecer pai e tudo. Mas aí quando ele vem, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a proteção dos cristãos. Agora essa proteção é contra quem? Aleluia! Vamos lá. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. E aí ele vai começar a trazer, a discorrer, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Ele está dizendo, a nossa luta não é natural, a nossa luta não é no campo natural, a nossa luta não tem a ver aqui, a nossa luta tem a ver aqui. Oh, aleluia.
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você pode dizer, pastor, o senhor falou que não era para me lutar contra o diabo, mas aqui a Bíblia está dizendo que eu devo resistir contra o diabo. Não, ele está dizendo contra as ciladas do diabo. É o que ele está fazendo. Aleluia. Não é ele, é o que ele está fazendo. O diabo, se você tiver um preço, ele paga o preço que for necessário para ter você. Aleluia. Se o teu preço é dinheiro, ele vai colocar dinheiro só para ter você. Se o teu preço é prostituição, ele vai investir em prostituição na tua vida. Se o teu preço é mentira, ele vai colocar mentira para você. Aleluia. Cuidado, que se você tiver preço uma hora, o diabo ele vai pagar. Mas aqueles que nasceram de novo, ele já sabe que toda a dívida que nós tínhamos, o escrito foi cancelado. Por quê? Porque Jesus pagou. Então eu e você não temos que se preocupar com isso. Aleluia. No versículo 13, ele diz, como é que eu devo? Contra quem eu devo me proteger? Contra o diabo, contra as ciladas, contra as investidas. E aí ele diz, com o que eu vou me proteger? Ele diz, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Ele não diz que você vai vencer alguma coisa, aleluia. Mas ele diz, depois de terdes vencido tudo. Aleluia. Não, diga isso para o teu irmão. Diga para ele, você vai vencer tudo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, levanta o dedinho profético aí na tua casa. Quem estiver aqui também levanta. Com muito carinho, tu está em casa, está em família. Dá lá dedada agora na cara dessa pessoa que está do teu lado. Com muito respeito. E diga assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é, você vai vencer tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns. Não. A minha Bíblia diz, todos os dardos inflamados do inimigo. Toda a mentira do inferno que se levantou contra você, o escudo da fé é para você apagar todos eles. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, queridos? Então, você nasceu, e você já deu certo. Deus, Ele está contigo e Ele quer você. Então, por favor, não importa a situação que ela venha, não importa quantas restrições sejam colocadas, o teu campo de batalha está aqui. Se você for fortalecido aqui na palavra, renovando na palavra, cada situação ou cada sugestão que o diabo lhe der, você vai ter uma resposta, você vai ter uma arma, você vai ter uma ferramenta, você vai ter uma palavra para colocar por terra toda a investida do inferno. Não curve e não se curve em nenhuma situação. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Aleluia. O diabo, ele tem poder. Deus, Ele tem todo o poder. Aleluia. O diabo faz o que pode. Deus faz o que quer. Qual a diferença, pastor? Quem faz o que pode é porque é limitado. Quem faz o que quer é porque não tem limites. Aleluia. Você viu como eu estou bem afiado hoje? Aleluia.
Aleluia, eu não sei você. Mas imagine você nessa situação agora, encorajado do jeito que está, animado do jeito que está. Tu imagina se tu encontrasse um capeta, tu ia arriar o pau nele. Percebe que você é maior quando você se expõe à palavra? Percebe que você fica mais ousado, mais corajoso, você fica mais firme, você fica ousado quando você ouve essa palavra? Tudo isso por quê? Porque essa palavra, ela é a única, querido, este livro é o único, que o autor participa junto na leitura. Quando você está lendo essa palavra, revelação está chegando ao teu coração. Quando você se expõe a essa palavra, você está começando, as escamas dos teus olhos, elas vão caindo. E você começa a entender que tudo aquilo que no final as pessoas acham e o diabo acha que é para o teu fim, para Deus é só o início de um novo tempo para você. Tem um tempo de promoção chegando na tua vida. Tem um tempo de abundância na tua vida. Renove a tua mente. Esteja com a tua mente livre. Esteja com a tua mente, se for para ficar presa, fique ao Evangelho. Fique a essa palavra. A tua mente cativa, cativa, cativa. Deixa a tua mente cativa essa palavra. Não importa, vão te chamar de religioso, vão te chamar de fanático, vão te chamar de doido, vão te chamar de tudo. Mas ei, só Deus e você sabe o propósito pelo qual Ele te chamou. Então não fique ligando para o que o inimigo está falando. Uma das armas do diabo para paralisar as pessoas é a crítica. Em muitos casos, na maioria deles, é o elogio. Nem todo mundo que te elogia está te favorecendo. Aleluia! Por quê? Porque o elogio deixa você acomodado. A crítica, se você tiver uma mente renovada, faz você pensar e melhorar sobre aquilo. Agora, se você estiver cheio de lundum, é lundum, acertei. Hein, Flavinha? Se tiver cheio de lundum, se você não tiver com uma mente renovada, só estão me criticando. Ai, só estão me criticando. Você vai morrer com isso. Mas se você tiver uma mente renovada, tudo aquilo que fala contra mim, contra você, avalie. Se for verdade, mude. Se não for verdade, joga fora. Aleluia, mas fique com a palavra. Deus está te dando várias formas de você mudar a tua mente. Este é um tempo de eu e você renovarmos. E vamos renovar pela palavra em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, ó Deus, desses diversos irmãos, ó Deus, que estão nesse momento participando conosco neste culto online. Que a tua palavra ela encontre dentro do coração de cada um deles, ó Deus. Ela encontre um solo onde essa palavra ela possa, Deus, germinar, aonde ela possa crescer, aonde ela possa dar grandes frutos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nesse momento, que todo sentimento de medo, de embaraço, que todo sentimento, ó Pai, que vem assolando a vida deste homem, dessa mulher, deste jovem, que vem, ó Pai querido, se levantando sofismas, para querer, ó Deus, neutralizá-lo, paralisá-lo. Nós declaramos, ó Deus, pela tua palavra e na autoridade do nome do teu Filho Jesus, que o Senhor entregou para nós, para a igreja, nós usamos deste nome agora e dizemos: Satanás, todas as ciladas e as mentiras que você tem soprado contra a vida de cada um dos meus irmãos, nós damos um basta agora em nome de Jesus, e essa pessoa, ela tenha um encontro com o Senhor nesta noite, e ela possa viver uma vida abundante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém.